Paz do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Sou o Bispo Elias, do canal da Vara Adonai, e vamos para a terceira parte desse estudo, que tem como objetivo mostrar que Deus não rejeitou os judeus, apenas que Deus colocou um só caminho para judeu e gentios. Agora, judeus e gentios têm um só caminho para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna. E este caminho é Jesus. Foi isso que ele declarou à nação de Israel, quando Jesus Cristo veio chamar o povo de Israel para receber a salvação de Deus. Jesus disse, está em João, no capítulo 14, no versículo 6. Jesus estava falando para os israelitas, para os sacerdócios, para os anciões, para os escribas, para o povo de Israel. Jesus Cristo veio mostrar o verdadeiro caminho para que eles pudessem ser salvos. Porque eles podiam dizer que obedeciam à lei de Moisés, mas de fato e de verdade, eles não obedeciam à lei de Moisés. Os próprios sacerdotes, muitos deles ali não eram da tribo de Arão. Muitos dos sacerdotes no tempo de Jesus, eles compraram o sacerdócio. Eles não é pela linhagem de Arão, mas eles compraram porque eram homens ricos. E muitas pessoas entraram no sacerdócio por causa do seu dinheiro. Então, amado, nem todos os sacerdotes no tempo de Jesus eram verdadeiramente descendentes de Arão. Muitos diziam que eram, mas na verdade não eram. Então, o sacerdócio, os anciões, que eram os homens, os nobres mais velhos, aqueles que governavam, as cidades, aqueles que governavam, o povo. Essas pessoas, meus amados, esses anciões, eles não tinham temor a Deus e nem a palavra de Deus, porque eles cuidavam apenas da sua vida material. Eles, por causa da autoridade que eles exerciam, do poder político que eles exerciam, eles tinham uma vida tranquila. Porque o próprio governador ali daquela época colocava eles, como seus superintendentes diante do povo. Então ninguém ali estava interessado na salvação da alma de ninguém. Eles não estavam interessados na salvação do povo de Israel. Nem o sacerdócio, nem os anciões, nem os escribas. Porque a religião do povo de Israel, os religiosos, aqueles que tinham poder sobre a religião e sobre o povo, amado, não estavam preocupados com a salvação daquelas pessoas. Mas eles estavam preocupados com a sua vida financeira, com o seu sustento, com a vida que eles poderiam levar na sociedade. Eles eram como se fosse a classe média. Tinha os sacerdotes, muitos deles eram ricos. A arqueologia prova que a casa de muitos sacerdotes, principalmente o banheiro deles, que era do tamanho mais ou menos de 4x4 ou 5x5, tinha uma piscina, e essa piscina era toda marmorizada. E a casa do sacerdote era grande. Ele tinha servos. Então, para ele manter todo esse luxo, toda essa casa, ele precisaria de recurso financeiro. E esse recurso financeiro, irmãos, era tirado do quê? Do dinheiro que entrava no templo. Eles tinham um bom salário. Eles não queriam perder, essa vida que eles tinham. Nem o sacerdote, nem os escribas,
nem os anciões. Então eles tinham uma vida boa, que era mantida pela religião, pela religiosidade do povo. Era assim que eles eram mantidos. Então, meu amado, e quando Jesus Cristo chegou, Jesus Cristo veio falando de salvação. E quem mais, irmãos, padecia? Eram os pobres. Na lei de Deus, Deus deixou especificamente mandamentos para que se ajudassem os pobres, para aqueles que tivessem recursos, para aqueles que fossem abençoados na sua fazenda, na sua plantação, no seu negócio, eles ajudassem os mais pobres da nação, para que o povo de Israel não fosse um povo pobre, não fosse um povo miserável. Então quem tivesse recurso, ajudasse aqueles que não tinham, porque eles eram irmãos. É isso que Deus queria que o povo de Israel entendesse. Todos eram irmãos. E eles deveriam ajudar os irmãos mais ricos, ajudavam os irmãos mais pobres. Deus queria que Israel fosse uma família. Ou seja, a família de Deus. Deus como pai e os israelitas como filhos, como seus servos, como a nação que representava Deus na terra. Essa deveria ser a missão de Israel. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E quando Jesus Cristo chegou, amado, falando da salvação, falando do cumprimento da lei, mostrando que eles não cumpriam a lei de Deus. Eles cumpriam o quê? O sábado. Não adoravam deuses, não adoravam imagem. Obedeciam os sábados. Eles batiam na tecla no sábado. O sábado para ele era sagrado. É como se você guardasse o sábado, você estava guardando toda a lei. E a lei não é só sábado. A lei não é só o primeiro, o segundo e o quarto mandamento. A lei tem 10 mandamentos. Não cobiçarás. Sendo que eles cobiçavam bens dos outros. Ali havia corrupção. Eles eram corruptos. Se vendiam por causa de dinheiro. Se vendiam por causa de poder, poder político, poder religioso. Se vendiam para ter estabilidade financeira. Usavam a religião, usavam a pobreza, a miséria do próprio povo de Israel para viver bem. E quando Jesus chegou, meu amado, ele encontrou tudo isso. Jesus ficou indignado. Como é que vocês dizem que obedecem à palavra de Deus, sendo que vocês não estão obedecendo? Vocês ensinam o povo que vocês estão fazendo algo, sendo que vocês não fazem. Vocês são falsos. Vocês ensinam o povo a lei de Deus, mas vocês mesmos, vocês não cumprem a lei. Vocês não obedecem à lei. Vocês são falsos servos de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, lá em João no capítulo 8, que eles serviam, era ao diabo, que o pai deles não era Deus, era o próprio diabo. Porque eles estavam seguindo o mesmo exemplo do seu pai. Estavam sendo mentirosos. Ensinavam a lei para o povo de Deus, falavam que eles eram obedientes à lei, falavam que eles estavam servindo, que eles eram os representantes de Deus, mas eles eram falsos, eles eram mentirosos, eles não obedeciam à lei de Deus. Estavam nas suas mansões, nas suas belas casas, marmorizadas, não faltava o pão de cada dia, eles tinham com abundância, se vestiam muito bem. Eles tinham uma vida bem regrada, viviam regaladamente. E de onde era tirado esse recurso que mantinham esses sacerdotes, que mantinham os anciões, que mantinham os escribas? Era tirado do povo. O povo era instigado, obrigado a dar as ofertas, as contribuições, os dízimos para o santuário. Só que
a parte que era destinada aos pobres, os pobres nunca viam. Eu concordo que o sacerdote é digno, porque a Bíblia manda que o sacerdote seja sustentado, que os anciões que trabalham na obra sejam sustentados. Mas a Bíblia também manda que os pobres também têm que ser ajudados. Agora, para manter eles, para eles terem uma vida regalada, o que deveria ser direcionado aos pobres para ajudar os pobres, não era direcionado. Quando Jesus Cristo veio, ele encontrou essa religião, né, corrompida. Eles não estavam preocupados com a salvação de ninguém. Eles não estavam preocupados com a salvação do povo de Israel. E o povo, amado, começaram a ficar revoltado com a palavra de Deus. Porque os que representavam a palavra de Deus eram exploradores. Estavam explorando, usando a lei de Deus para explorar os mais pobres. O povo estava na pobreza, na miséria, e mesmo assim eles eram obrigados a contribuir. Só que eles não recebiam nenhum benefício. Então, quando Jesus Cristo veio, ele encontrou essa situação. Isso deixou Jesus indignado. E Jesus começou a ensinar. Por quê? Porque o povo ficaram revoltados contra a lei de Deus. Não estavam mais acreditando nas palavras de Deus. Não estavam mais acreditando. E quando isso acontece, irmãos, né, a moralidade desaparece. Aparece, né, o crime aumenta a criminalidade, aumenta a prostituição, aumenta o adultério, aumenta a corrupção. E a sociedade, ela começa a se degradar. Ela começa a degenerar, ela começa, usando aqui uma expressão mais popular, ela começa a apodrecer. Não há mais moralidade, não há mais integridade, não há mais honestidade. A única coisa é a ganância, é a avareza que toma conta. As pessoas acabam transportando o amor, a adoração que deveria ser a Deus, elas acabam transportando para o dinheiro. Foi isso que aconteceu com Israel. E quando Jesus chegou, encontrou um povo pobre, miserável, passando necessidade, doente, muitas doenças, muitas pessoas endemoniadas. Por quê, irmãos? Porque a religião, a falsa religião dos gregos, dos romanos, invadiram Israel. E outras religiões, então, ali foi uma mistura de pessoas, uma mistura de religião. Então Jesus encontrou muitos israelitas endemoniados, possuídos por demônios. Nós vemos quantas vezes Jesus expulsou demônio das pessoas. Expulsou demônios. Legiões de demônios dominando pessoas, dominando israelitas, dominando judeus que viviam uma vida miserável e desgraçada. Enquanto que os sacerdotes, os escribas, os anciões viviam em casas boas, maravilhosas. E Jesus encontrou Israel desse jeito. Esse não era o Israel de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse que ele formaria um novo Israel. Agora, o Israel espiritual. O Israel que verdadeiramente obedeceria a Deus. Jesus Cristo, o descendente de Abraão, o descendente de Isaac e Jacó, o Messias,
O Filho de Deus estava ali. O Senhor de Israel estava ali. O Rei de Israel estava ali. E veio trazer a salvação. Glória a Deus. É isso que estamos aqui trazendo ao seu coração, amado. E olha que eu nem entrei ainda no texto de Romanos, no capítulo 10. No capítulo 10, versículo 4, Paulo fala assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E é verdade. Irmãos, em Jesus está a justiça de Deus. Porque se você quiser alcançar a salvação pela lei, você nunca vai conseguir. Por quê? Porque nós temos a natureza pecaminosa. E se você cometer um só pecado contra a lei de Deus, isto é iniquidade, você já está condenado. Aqueles judeus, irmãos, quantos pecados eles cometiam? Vocês acham que eles seriam salvos pela lei? Nunca! Agora, Jesus, quando morreu na cruz, Jesus Cristo, amado, ele comprou todos os seres humanos. Jesus comprou, e o preço que Jesus pagou pela vida de todos os seres humanos foi o seu sangue lá na cruz do Calvário. Jesus pagou um preço. Por isso que Paulo fala, o fim da lei é Cristo. Por quê? A nossa salvação está em Cristo. A justiça de Deus está em Cristo, não está em outra pessoa. Por isso que o fim da lei, a lei termina em Cristo. Por quê? Porque através de Jesus nós somos salvos. Nós somos libertados. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, amado. Em nome de Jesus Cristo. Olha que eu nem entrei aqui no profundo. Mas é só para que você possa entender isso. Que sem Jesus não há salvação. Seja judeu, seja gentil. Fique com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.